aí na última questão, tá certo? De princípio fundamental da contagem, né? É uma questão que é bem interessante, ok? Ela poderia ser respondida por combinações simples, mas a gente ainda não trabalhou combinações simples e esses exercícios são todos referentes ao princípio fundamental da contagem. Então a gente vai utilizar essa abordagem aí, ok? É uma questão que serve de modelo para várias outras questões. Ele tem um raciocínio um pouco mais elaborado, né? Mas você prestar atenção e tal, né? E treinar, você vai conseguir replicar essa ideia em outros problemas que aparecerão. Veja só. Então tem assim, na primeira fase de um campeonato de xadrez organizado em uma escola, cada participante joga uma única vez contra cada um dos outros. Cada participante joga uma única vez contra cada um dos outros. Certo? Sabendo que foram realizadas 66 partidas nessa fase, ou seja, o número de participantes é tal que gerou 66 partidas. A pergunta é, quantas pessoas participaram do campeonato? É exatamente isso. A quantidade de pessoas, de participantes, que geraram 66 partidas. Certo? Claro, se eu tiver 3 participantes, não vai dar para gerar 66 partidas. Então eu tenho que ter aí um número específico de participantes, né? Para dar origem a 66 partidas nesse campeonato de xadrez. Ok? Para a gente entender perfeitamente o raciocínio que eu irei aplicar aqui, a gente vai pensar em uma outra situação, certo? A gente vai pensar numa situação onde eu tivesse apenas 3 participantes, jogador A, jogador B e jogador C, certo? Então, se eu tiver jogador A, jogador B e jogador C, onde todos jogam contra si uma única vez, eu vou dar origem a quantas partidas? Esse raciocínio com poucos jogadores é bom para gente generalizar para um grupo maior, certo? É mais fácil de analisar, é mais fácil de tirar as conclusões. Então, imagine que eu tivesse apenas 3 jogadores. Eu teria quantas partidas? Veja só. A ideia é, quando o jogador A se reunir com o jogador B, eu vou ter uma partida. Certo? Então, é a partida entre os jogadores A e B. Quando o jogador A se reunir com o jogador C, eu vou ter uma outra partida. Não é? Quando o jogador B se reunir com o jogador A, teoricamente eu teria outra partida. Quando o jogador B se reunir com o jogador C, eu teria outra partida. Quando o jogador C se reunir com o jogador A, uma partida. E quando o jogador C se reunir com o jogador B, eu teria, teoricamente, outra partida. Perceba que isso é o raciocínio do diagrama de árvore. E essa árvore ela tem apenas 2 bifurcações aqui, né? De cada elemento original, porque o jogador A não pode jogar com o jogador A. Ou seja, o jogador não pode jogar com ele próprio, né? Não existe essa possibilidade, certo? Então, de acordo com o nosso diagrama de árvore, não é? Eu teria no total quantas partidas, certo? Geradas por esses 3 jogadores. Quantas partidas eu teria? Vamos ver aqui. Quantas partidas eu teria? Bom, eu teria as partidas entre os jogadores A e B. Uma partida. Entre os jogadores A e C. 2 partidas. Entre os jogadores B e A. 3 partidas. Entre os jogadores B e C. 4 partidas. Entre os jogadores C e A. 5 partidas. E entre os jogadores C e B. 6 partidas. Ok? Então nós teríamos um total de 6 partidas. 6 partidas. Beleza? Só que tem um detalhe aí, não é? Que não se aplica
ao nosso contexto, aqui ao contexto da questão. Ele diz assim: cada participante joga uma única vez contra cada um dos outros. Joga uma única vez. Se cada participante joga uma única vez contra cada um dos outros, eu posso dizer perfeitamente que as partidas A e B e B e A é a mesma partida, não é? Não é verdade, Cida? As partidas entre os jogadores A e B e o jogador B e A é a mesma partida. Por quê? Cada participante joga uma única vez. Então, olha, essa aqui eu posso cancelar. Entendeu aí? As partidas A e B e B e A é a mesma partida. A gente não vai contar duas vezes. Porque só teve... Cada participante só joga uma única vez contra cada um dos outros. Então, veja só. As partidas A e C e A, entre os jogadores A e C e o jogador C e A, é a mesma partida. Cancela aqui. Ok? Né? E as partidas entre os jogadores B e C e B é a mesma partida. Certo? Não tem esse negócio de jogo em casa, jogo fora. Ok? Cada participante joga uma única vez. Então eu percebo que de 6 partidas, não é? Na realidade caiu para 1, 2, 3 partidas, certo? 3 partidas. Ok? Então, na verdade, pessoal, quando eu tenho 3 jogadores, certo? Em um campeonato de xadrez, onde cada partida envolve apenas 2 jogadores, eu vou ter 1, 2, 3 partidas. Né? De 6 caiu para 3. Mas qual é a relação entre 6 e 3? Como é que eu posso estabelecer uma relação entre 6 e 3? Perceba, se eu pegar esse 6 e dividir por 2, eu vou ter, vai dar quanto? 6 dividido por 2 dá quanto? 6 dividido por 2, é claro que dá 3. Mas por que, professor, o senhor dividiu por 2? Eu dividi por 2 porque cada partida está sendo contada, não sei se vocês perceberam, cada partida está sendo contada 2 vezes aqui, olha, no diagrama de árvore. Cada partida está sendo contada 2 vezes. Então, se eu quero corrigir esse erro, eu tenho que pegar o valor nessas condições e dividir por 2. É a mesma ideia assim, uma situação aí bem absurda, mas assim, suponha que você tivesse um programa de computador onde você digita a sua idade e esse programa de computador, por estar com um bug aí, ele duplica a sua idade. Então, suponha que você tenha 16 anos, e você digita e ele mostra 32. O que é que você faz para corrigir esse erro aí? Você pega o 32 e divide por 2, né? É a mesma ideia aqui, ó. Cada partida está contando 2 vezes, então nós temos que pegar o total de partidas somente. Para encontrar o valor real, é só dividir por 2. Né? E como é que seria essa ideia aí pelo princípio fundamental da contagem? Como é que seria? Seria como? Seria o seguinte, olha, veja só. Deixa eu só aqui. Tem essa mania de perfeição aqui, né? Vou fazer aqui. Veja só. Como diz aquele cara lá, a regra é clara. Veja só, a ideia é bem simples. Cada partida envolve 2 jogadores. Por isso que eu estou fazendo 2 caixinhas, tá certo? Vamos pensar, imaginar como se aqui fosse a mesa onde os jogadores estão jogando. Então eu vou ter do lado de cá um jogador e eu vou ter do outro lado um outro jogador. Ok? Vou até colocar aqui, primeiro jogador, aqui segundo jogador. Tá certo? Perceba que eu não estou ainda resolvendo o problema em si. Ok? Mas eu estou fazendo uma ideia, com uma simulação com poucos jogadores para a gente chegar e generalizar uma ideia que a gente possa aplicar aqui. Ok? Então, como é que seria? Qual seria a ideia? A ideia seria a seguinte, olha, veja. Perceba. Para que aconteça uma partida de xadrez, eu preciso de 2 jogadores. Né? Não aconteceu ainda nenhuma partida. Quantas possibilidades de jogadores eu tenho para sentar aqui desse lado daqui? Quantas possibilidades de jogadores eu tenho? Aqui é a mesa onde irão jogar os jogadores de xadrez. Não teve ainda nenhuma partida. Se eu tenho 3 jogadores, então eu tenho aqui, olha, para sentar aqui desse lado,
três possibilidades, onde desses três irá sentar apenas um. Mas eu tenho três possibilidades aqui. Qualquer um dos três pode sentar, certo? Para iniciar a primeira partida. Ok? Mas desses três, vai ser escolhido um. Suponha que seja o jogador A. A partir do momento que o jogador A sentou aqui, olha, para começar a primeira partida, ele não vai poder estar aqui também. Né? Vai quebrar aí a lei da física, não é isso? Então, veja só. Então, sobram quantos jogadores para sentar do outro lado? Sobram dois jogadores. Então, eu vou ter duas possibilidades aqui para o outro lado. Olha. Ok? Aí, pelo princípio fundamental da contagem, né? Eu vou ter o quê? Pelo princípio fundamental da contagem, eu vou ter 3 vezes 2, que isso vai dar igual a 6. Né? Mas perceba, quando a gente faz essa conta, o jogador A com o jogador B e jogador B com o jogador A está sendo contado duas vezes, tá certo? Está sendo contado aí como se fossem jogos diferentes. Jogador A, jogador B, jogador B, jogador A. Está sendo contado como se fossem partidas diferentes. Mas na verdade é a mesma partida. Então você tem que fazer o quê? Dividir por 2. E isso vai dar igual a 3. Beleza? Ok? Então vamos utilizar essa ideia aqui, olha. Nesse caso aqui, pessoal, dessa questão, nós temos a seguinte situação. Veja só. Nesse caso aqui, olha, na simulação que eu fiz, 3 jogadores deram origem a 3 partidas. Nesse caso, eu tenho o número de partidas, mas eu não tenho o número de jogadores. Eu quero descobrir o número de jogadores. Então, como é que eu faço? Vou pensar aqui. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Veja só. Seguinte, olha. Utilizando o princípio fundamental da contagem, isso vai ficar muito simples. Ok? Bom, é a mesma ideia que eu utilizei aqui nesse raciocínio aqui. Então aqui eu tenho a mesa, né? Onde os jogadores irão jogar. Isso aqui simula a mesa. Aí eu vou ter aqui primeiro jogador, segundo jogador, certo? Então o que acontece? É o seguinte, veja. Aqui 3 jogadores deram origem a 3 partidas. Nesse caso, o número de partidas foi 66. Então eu tenho que ter um número específico de jogadores para dar origem a 66 partidas. Eu não sei quantos jogadores eu tenho e eu quero descobrir isso. Então como é que eu faço? Eu vou representar o número de jogadores por x, certo? E eu vou descobrir esse x. Então é o seguinte, olha, não teve ainda nenhuma partida. Não é? Quantos jogadores eu tenho, tem possibilidade de sentar aqui, desse lado de cá? Quantas possibilidades de jogadores, melhor dizendo? X possibilidades, certo? Já que eu não sei o número de jogadores. Então, X possibilidades. E aqui do outro lado, o mesmo jogador que sentou aqui não pode sentar do outro lado. Então, evidentemente, que de X vai cair para X menos 1. Não é? Beleza, então o que acontece? Acontece o seguinte, olha. Pelo princípio fundamental da contagem, eu vou ter o quê? X vezes X menos 1, não é? Isso dividido por 2. Perceba que as partidas aqui elas vão ser contadas 2 vezes, né? Então, para corrigir isso, você tem que dividir por 2. Isso vai dar igual a 66. Certo? Vamos aqui para o outro lado. Então, fazendo aqui, aplicando aqui uma distributiva, eu vou ter o seguinte. X vezes x, x ao quadrado. E x vezes menos 1 dá menos x. Ok? Tudo isso dividido por 2. Vai ser igual a 66.
Botei um aqui embaixo porque eu vou fazer um meio pelos extremos, né? Se eu multiplicar isso aqui tudinho por 1, o que é que eu vou ter? X ao quadrado menos x, o mesmo valor. E se eu multiplicar 66 por 2, 60 vezes 2, 120. E 6 vezes 2, 12. 120 com 12, 132. 132. Entendeu? 120 mais 12. 120 com 10, 30, 130, 130 com 2, 132. Beleza. Ok? Vou pegar esse 132 e trazer aqui para o primeiro membro. Vai ficar assim, ó. X ao quadrado menos x menos 132 igual a zero. Ok? Bom, é claro que aqui a gente recaiu em uma famosa equação de segundo grau, né? A gente vai responder aqui, perceba, os coeficientes são A, B e C, onde o valor de A é quanto? O valor de A é 1, o valor de B é menos 1, e o valor de C é menos 132. 132. Então a gente começa calculando o discriminante, né, que é o delta. O delta a gente sabe que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Ok? Então delta vai ser igual a... Quanto é B? Quanto é B? B é menos 1, então fica menos 1 ao quadrado. B é menos 1, certo? Menos 4 vezes A é quanto? 1. C é quanto? Menos 132. 132. Então, delta vai ser igual a menos 1 ao quadrado é 1. Menos vezes menos é mais. 4 vezes 1 é 4. E quanto é que dá? 132. 132 vezes 4. Eu vou ter o quê? Aqui vai dar 8. Aqui vai dar 12. A 1. 4 vezes 1 dá 4, com 1, 5. 528. Então dá 528. Então perceba que o nosso delta deu quanto? 529. Ok? Bom, aí eu falta calcular agora especificamente o valor de x, né? A fórmula para calcular o valor de x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ok? Vamos substituir. Quanto é b? Menos 1, aí fica menos 1 mais ou menos raiz de 529. Tomara que essa raiz tenha um valor exato, né? Tem que ter. Sobre 2a, onde a é 1. Aí beleza, então x será igual, que vai dar menos com menos dá mais, dá 1, mais ou menos 529, raiz de 529. Raiz de 529 é um número, termina com um número que multiplicado por ele mesmo dá 9. Então, eu acredito que seja 23. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Será que é mesmo? 12 a 1. Olha aí que maravilha. 529. Então é 23. Então aqui vai dar 23 sobre 2. Ok? Aí vamos calcular x', que é o primeiro valor para x com o sinal positivo. Então 1 mais 23 dividido por 2. Isso vai dar 24 dividido por 2. Isso vai dar 12. Beleza? X duas linhas. 1 menos 23 dividido por 2. Quanto é 1 menos 23? Menos 22. Dividido por 2 dá menos 11. Certo? Bom, nós encontramos aí dois valores para x. Qual é o que serve?
Se eu vou ter 66 partidas, vamos pensar aí racionalmente. Se eu vou ter 66 partidas, eu vou ter que ter um número positivo de jogadores, né? Se eu tenho um número negativo, está faltando jogador, como é que eu vou ter 66 partidas? Então esse valor aqui, olha, ele não convém. Não convém para o problema. Beleza? E esse aqui, olha, tranquilo. Ok? Ou seja, 12 jogadores jogando entre si uma única vez geram 66 partidas. Então eu preciso de 12 jogadores, certo? Então está respondida aí a quinta questão. Muito interessante, muito bonita nessa questão, certo? Ok? Beleza, valeu.